Eu quero pegar a linha anterior ao que o Ronaldo falou. Eu estou vendo assim, o nosso tempo um tempo diferenciado, um pouco diferenciado. Por que o tempo diferenciado? Eu acho que é o tempo de exercer ou exercitar aquilo que nós temos aprendido ao longo do tempo, né? Eu creio assim, porque como tem chegado para nós, como a palavra tem chegado para nós assim num nível bastante claro, muito, muito alto, podemos dizer assim, né? Ao ponto de ele fazer essa colocação aí dos príncipes, né? Reinará um rei, com ele reinarão os seus príncipes. E os príncipes, nesse caso, eles têm o seu poder de ação, né? E a palavra exercer, ela diz que é pôr em ação, não é? Pôr em ação aquilo que você tem aprendido, colocar em ação, né? E eu estava vendo um pouquinho atrás aqui, o Salmo 25, 14, fala assim que a intimidade do Pai, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aqueles que o temem, certo? Tem muita gente fazendo alguma coisa, como era o caso da menina do Ronaldo, né? Que o professor falou que ela estava acreditando em algo que os outros alunos também estavam acreditando, né? Mas é uma coisa interessante observar que o exercitar, né? Isso aqui, de acordo com o Salmo lá, com a intimidade que nós temos com ele, quer dizer, o temor que a gente tem a ele, então ele tem essa intimidade com a gente. E a gente começa a compreender essa questão que tem chegado para nós dessa forma. Quando você precisa exercitar algo aí de imediato, você exercita e acontece. Às vezes, num caso específico, como o Ronaldo falou, né? Às vezes é um caso que você tem que separar, né, a situação. Aquilo que você quer que aconteça, que você precisa que aconteça, né? Então, é interessante a gente observar que o que tem chegado para nós ultimamente é coisas que está nos jogando, nos levando para um nível de conhecimento muito maior, né? E nisso, ter a consciência do nosso temor a Ele, né? Não é uma coisa que vem por um princípio de vaidade, alguma coisa assim. Não é isso. Mas o fato do nosso temor, nos temer a Ele, conhecer a Ele, Ele então, né, nos capacita para isso, nos dá essa diferenciação, né? Ele nos dá essa intimidade para que nós possamos declarar dessa forma: Pai, eu quero que chove na rua de lá, mas eu não quero que chova na minha rua, porque a minha casa tem algumas goteiras aqui e eu não consegui arrumar, então eu não chova do outro lado, mas não chova na minha casa, né? Ou me abençoa para que eu passe nessa prova, que eu me seja capacitado nessa prova que vou fazer agora. Não que eu quero que os outros, né, tenham prejuízo, mas não é isso. Mas a minha intimidade com o Senhor depende disso, né? Então, como eu estou falando aqui, ó, essa questão de exercitar, ela é fundamental para o nosso dia de hoje. Lembrar quem nós somos, o porquê que nós estamos aqui,
como o Paulo também, aí o Paulo Santos falou, o Ronaldo citou, né? O comando está na mão do Papai do Céu. Está na mão dele. O controle está em nossas mãos. Ele nos deu o controle. Então, nesse caso, é exercitar. Né? Exercitar aquilo que foi nos dado para nós fazermos. E aí pode ter certeza de uma coisa: não vamos ter problema em ver os milagres acontecendo, a obra que foi nos confiada acontecendo, né? A fé que uma vez por tudo foi dada ao santo, como o Ronaldo citou, vai estar produzindo, né? Frutos, produzindo capacitação, produzindo, sabe, em nós a capacidade de realizar aquilo que buscamos. Por quê? Porque nós estamos usando esses termos aqui, ó. Estou exercitando aquilo que já me foi repassado, aquilo que já me foi dado. Eu penso assim que essa questão de hoje, do tempo de hoje, é isso. Sabe? Exercitar o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Exercite. Não deixe para outro. E também, eu estava lembrando hoje, conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas têm um costume de dizer: entrega tudo nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai fazer. Meu Deus, olha, por favor, sabe, não me interprete mal, não. Mas isso mostra uma incapacidade de exercitar aquilo que já foi dado. O que eu tenho que fazer é temer ao Pai. O que eu tenho que fazer é acreditar no que Ele já falou, que já foi falado, o que Ele já nos entregou em nossas mãos. Como príncipes, né? Hoje, como na qualidade de príncipe, nós podemos exercitar tranquilamente, sem dúvida. Porque a intimidade nossa com Ele, ela faz com que a gente tenha essa confiança total. Eu vou confiantemente, porque eu sou íntimo dele. Tá certo? Às vezes acontece com uma pessoa na sala de aula e não acontece com o restante da sala de aula. Né? Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Né? Então, essa questão é interessante de observar isso. Né? Então, entrarmos hoje no exercício de fé, fazer com que a fé produza, nos capacite e nos jogue para frente. Amém? Amém. Amém. Um texto que a gente sempre cita aí nas reuniões, né? Que o Ronaldo gosta de falar sobre isso também. Eu estou lembrando uma coisa interessante, de Efésios 5, do verso 14 em diante, 14 e 15. Né? E esse verso aqui, às vezes a gente não entendia muito bem o que está querendo dizer, mas agora a gente começa a entender. Né? Que aí ele fala assim no 14, né? Eu vou pegar o 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Eu achei interessante fazer essa colocação. Por quê? Isso aqui desperta a gente a olhar o que está acontecendo ao redor da gente e nos comportar de maneira sábia, não é? Porque a luz, como diz aqui, a luz ela reprova e a luz aprova, né? Agora,
Desperta tu de dentre os mortos, dentre os que dormem, né? Desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos. Essa questão ela é a seguinte: nós estamos arrodeados de mortos. O mundo inteiro está morto, tá? E nós estamos arrodeados, convivendo com os mortos. E muitas vezes a gente acaba, de certa forma, copiando ou imitando o que eles fazem, né? E fica naquela mesmice, a gente não decola, né? Parece que você passou uma cola no sapato que gruda no chão que não solta. E aí Paulo fala, ó, desperta o que dorme. Você está entre os mortos e você está aprendendo coisas com os mortos. Você está copiando o que os mortos fazem. Eles fazem das maneiras que eles fazem porque eles não têm entendimento. Mas vocês já têm entendimento. E no 15, né, que ele fala, olha, portanto, vede prudentemente como andai, não como os necios estúpidos, e sim como sábios. Porque é isso que foi dado para nós. Né? Aí, nesse ponto, é que eu faço essa colocação de o exercício daquilo que nós acreditamos, o exercício da luz que tem chegado até nós, o exercício da fé que produz, né, crescimento, e também a fé para nós assumirmos essa condição de príncipe que somos. Então, isso não concordarmos com os mortos que estão em volta, que de uma maneira ou outra eles tentam nos envolver. Eles tentam passar para a gente o sistema que eles vivem, o que não é o nosso. Então, hoje, a luz divina, a luz do Pai, tem clareado para nós nosso caminho. Então, por isso, dessa forma, eu vejo que é interessante que a gente comece a praticar isso, exercitar aquilo que já chegou até nós. Amém? Amém. Amém. Amém.